Yay! Mais um Papo Cabelo no ar aqui no canal da Salon Online. E a conversa de hoje vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre pobreza menstrual. Você já ouviu esse termo? Já ouviu falar sobre isso? Já pensou sobre isso? Para conversar com a gente hoje vai estar aqui a Letícia Bahia, que é psicóloga, cofundadora da revista Asmina e a coordenadora do Grow Up, um movimento da Fundação ONU criado em 2010. Roda a vinheta! Letícia, obrigada por você estar aqui. Que delícia. Mesmo. Antes da gente começar, eu preciso me colocar pessoalmente nesse tema, porque é assim, quando a gente vai fazer um papo cabelo e vão rolar essas entrevistas, a Salon Online prepara um roteiro, me manda um pouco do que eu tenho ali que estudar e muitas coisas eu vou pesquisando também, como jornalista que sou, para criar a pauta para vir para essa entrevista. E quando eu li o termo pobreza menstrual, eu levei um choque. Eu levei um choque porque eu entendi um lugar do meu privilégio. Eu nunca ouvi falar sobre isso. E mais do que isso, Letícia, eu nunca tinha pensado na minha vida sobre pobreza menstrual. Tanto que eu lia e eu falava, como assim? Então, eu quero dizer que, assim, essa conversa de hoje vai ser um aprendizado para mim. Eu acho que tem sido para nós todas. É uma conversa muito nova, é um tema muito novo, né? E, de fato, eu acho imprescindível a gente olhar para essa questão do privilégio, né? Mas a pobreza menstrual é um conceito que dá conta da falta de acesso a produtos adequados, né? De produtos menstruais adequados, e também a informação. E aí, quando a gente fala sobre acesso aos produtos, de fato, né? Eu que sou uma menina de classe média alta, cresci em São Paulo, tive acesso a tudo, nunca me faltou acesso a produtos. Mas quando a gente fala de acesso à informação, aí a coisa pega, né? Porque assim, nós não temos vergonha de dormir, nós não temos vergonha de comer, nós não temos vergonha de da maioria dos nossos processos biológicos. Mas de menstruar a gente tem vergonha, né? Então você vê que a questão da informação ainda está muito atrasada. É impressionante como a menstruação ainda é um tabu, né, Letícia? Ainda é um tabu. Isso, assim, super... Você viaja o mundo, você vê isso, você vê trechos da Bíblia em que a menstruação é posta um pouco como vergonha, né? Como um momento em que a mulher deve estar... sei lá, em casa, reclusa. Índia, né? Índia é um país que fala bastante sobre esse tema. Inclusive, existe um doc que ganhou o Oscar aí, acho que foi em 2018, chama... Como é que chama? Esqueci o nome. Depois a gente procura, vocês botam no Lepre aí pra gente referenciar. Eu sei qual é. É um mini doc, tem 20 minutos, eu recomendo demais, e ele conta um pouco essa história, né, de como as meninas e mulheres têm vários outros direitos tolhidos, prejudicados, por conta da falta de acesso a produtos menstruais e à informação, né? Que aí, assim, lá você tá menstruada, tem 1000 restrições de não poder ir ao templo, não poder isso, não poder aquilo, é um grande tabu, um motivo de vergonha, e uma das coisas que já estão mapeadas é a relação entre a presença escolar e a menstruação. Porque as meninas muitas vezes deixam de ir para a escola quando estão menstruadas, muitas vezes porque não têm acesso aos produtos, e aí, como é que eu vou? Eu tô sangrando, como é que eu vou na escola? Vai todo mundo ver, vai todo mundo rir de mim, né? Então, resguardo. Estou menstruada, logo, resguardo. E muitas vezes, mesmo quando elas estão na escola, é uma presença desqualificada, uma presença assim, xoxa, porque você tá lá e você tá pensando assim, nossa senhora, vou vazar, porque preciso ir no banheiro, mas né, aquela aflição de se eu tiver vazado, vou levantar, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que a menina vai prestar atenção na aula desse jeito, né? Então, um assunto que a gente pensa assim, né, muita gente, gente, que bobagem, não sei o quê. Não, isso está relacionado ao desempenho escolar de meninas, e aí, quando se diz isso, fica muito claro, né, o impacto que isso tem para a vida futura delas. Não é possível, né, seguir desse jeito. Nossa, Letícia. E assim, no Brasil, falando especificamente do Brasil, você acha que a situação das mulheres, né, em situação de rua, encarceradas, sem acesso ao saneamento básico, ainda é mais delicado, né? Sim, sem dúvida. O Brasil é um país que tem uma situação de saneamento básico absolutamente precária, né? Um problema que a maioria dos países desenvolvidos resolveu no século XIX, e a gente está agora
começando a olhar para isso, né? Eu não tenho os números de cabeça, mas acho também legal procurar aí para a gente contar para o pessoal. São milhões de famílias no Brasil que não têm acesso a saneamento básico. Vamos explicar o que significa isso, né? Significa que nós acabamos aqui a gravação e eu tô aqui com a minha água do lado, né? Então, vou querer fazer um xixi depois que a gente terminar. Se eu não tenho saneamento básico, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que, né, aí pode ser fossa, pode ser o rio, pode ser o matinho, improviso, né? Improviso brasileiro, uma situação completa de falta de higiene, uma situação que favorece, né, o surgimento de uma série de doenças. Imagina como é que é para uma menina, para uma mulher, trocar um absorvente, se é que ela tem acesso a um absorvente, numa situação em que ela não tem um banheiro, Letícia, em que ela não pode lavar a mão. Porque ela vai tirar o absorvente usado dela e vai fazer o que com esse absorvente, né? Aí a gente vai falar, não, coletor, né? Esses métodos super legais, né? Métodos que procuram englobar a conversa sobre sustentabilidade, né? Gente, o coletor, você tira ele do canal vaginal, ele é um coletor, ele é um copinho que tá cheio de sangue. Você precisa jogar aquilo né? Em geral, a recomendação é para que você faça no banho. Aquilo já vai pelo ralo. Então, é toda uma cena que não dá pra gente imaginar isso acontecendo para alguém que não tem acesso ao saneamento básico, né? Não, eu tô inconformada, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Como é que pode, sabe? E é um negócio, quando a gente pensa no saneamento básico, uma grande parcela da população do Brasil não tem acesso. Mas eu nunca tinha relacionado a isso com a menstruação, que é uma coisa que vai acontecer para todas as mulheres, né? Letícia, tirando essa parte da falta de saneamento básico que existe no Brasil, e aí falando de outras duas situações que existem, são comuns, que são as mulheres em situação de rua e as mulheres encarceradas. Como é essa questão da pobreza menstrual para elas? Carol, de novo, né? Acho que convido todo mundo a fazer um pouco esse exercício de imaginar o que é você menstruar como em situação de rua, quer dizer, não tem casa, não tem torneira, não tem lixo, né? Provavelmente, muito possivelmente, não vai ter acesso a produtos e idem para mulheres no cárcere, né? Então, você tem uma situação de falta de privacidade, né? Qual é o acesso das mulheres no cárcere a produtos, né? A absorvente interno, enfim, seja lá qual for o tipo de absorvente. Existe um livro de uma jornalista chamada Nana Queiroz, chama Presos que Menstruam, né? É um livro em que ela se dedica a pesquisar exatamente as prisões femininas. E aí, assim, a linha geral do livro é ela mostrando como as prisões são estruturas que, em N aspectos, você vai percebendo que elas foram desenhadas para homens. Então, uma dessas questões cara, as mulheres, elas fazem coisas diferentes do que os homens no banheiro, elas têm necessidades diferentes. E muitas vezes falta absorvente, falta produto de higiene menstrual, e a Nana conta no livro que uma das soluções usadas pelas mulheres em situação de cárcere atenção, miolo de pão. Eu não sou médica, eu não sou bióloga, mas assim, matéria orgânica, calor, cara, a proliferação de fungo, de micro-organismo, assim, a insalubridade disso, não precisa ser da área da saúde para dizer, cara, isso é um absurdo, isso certamente deve trazer danos enormes para a saúde dessas mulheres, fora uma questão de dignidade, né, gente? O que é isso? É uma questão muito séria, é muito sério. E assim, não é que ela é pouco discutida, ela é, não discutida, né, Letícia? Ignorada. Não, e mulheres em situação de cárcere, mulheres em situação de rua ainda, né, a gente tem... Que já são invisibilizadas, né? Imagine... São, não. O que não falta é gente que vai dizer, vagabunda, não sei o quê, gente que acha que definitivamente a gente não deve se importar com os direitos dessas pessoas, né, então... E qual que você acha que é a consequência desse cenário que a gente vive no Brasil, pensando no emocional, na saúde emocional e na saúde em geral para essas meninas e mulheres? Olha, Carol, assim, a questão emocional, eu acho que todas nós podemos contar um pouquinho para quem nunca pensou sobre isso, né, e para quem não menstrua, porque a gente sabe, né, todas nós temos a nossa história da nossa menarca,
que é a primeira menstruação, né, como aquela sensação de que aconteceu alguma coisa meio errada, meio secreta, e o que você faz, para quem que você conta, e aí eventualmente alguém na tua escola fica sabendo e conta para as outras pessoas, e aquilo é o fim do mundo, porque, né, então assim, acho que esse sentimento da vergonha, essa ideia de que a menstruação é algo que precisa ser escondido, cai o absorvente da bolsa, você fica vermelha, né, isso é algo pelo qual todas nós, em algum grau, passamos, né, e aí, assim, eu acho que o problema nem é propriamente a vergonha em si, né? Mas, assim, a questão é, se você tem vergonha, você provavelmente não vai conversar sobre isso. Você não vai conversar com seus pais, você não vai conversar com seu professor, você vai ter mais dificuldade de conversar com, né, uma médica, um médico, um profissional da saúde. Então, tá acontecendo um processo normal, saudável, que precisa acontecer. Se não acontecer, é porque tem algum problema. E você não tem acesso àquilo, né? Não sabe o que está acontecendo no seu corpo, quais são os eventuais sinais de que alguma coisa está errada, né? E mais importante do que isso, né? Se eu não consigo conversar sobre a minha menstruação, como é que vai ser a conversa sobre prevenção de gravidez e DST? Pois é. Não vai ser, né? Não vai ser. Letícia, a gente pode englobar em pobreza menstrual não só a falta de saneamento básico e acesso a absorventes e tal, mas também a falta de informação? Sim, pobreza menstrual é isso, é a falta de acessos a produtos menstruais e a informação. E Letícia, já existem políticas públicas para dar conta dessa questão da pobreza menstrual? Muito pouco, né? É um assunto que os governantes ainda tendem a olhar, né? Quando essas discussões surgem, a resposta dos governantes e da população também, inclusive uma coisa alimenta a outra, né? Se a população não pressiona, o governante fala, a base não está preocupada, por que eu vou me preocupar? Mas a gente tem um caso, né? Super que nos enche de orgulho aqui no Girl Up, que é a organização que eu coordeno, da inclusão do absorvente na lista de itens da cesta básica no estado do Rio de Janeiro. Os produtos que compõem essa lista, eles têm uma tributação reduzida, né? Todos os produtos que a gente compra na padaria, na farmácia, no mercado, sobre eles incide um imposto que é o ICMS. Mas o ICMS dos produtos que estão na lista de itens da cesta básica, ele cai para 7%. Então, quando alguma coisa entra, um produto entra nessa lista, isso significa, na verdade, redução do preço final. Portanto, vai ficar mais acessível, né? Mais gente passa a poder ter acesso a esse produto. E aí, várias outras meninas da nossa rede viram o que as meninas do Rio de Janeiro fizeram. Estão falando de adolescente, tá? Então, esse negócio de que, político não é pra mim, muito complicado. Outras meninas de outros estados viram e falaram, caraca, como é que é isso aí? É possível, né? Rola, né? E temos agora meninas em outros 6 estados que já estão em conversas com parlamentares de seus estados, né, isso no âmbito estadual, para a construção de projetos de lei semelhantes. Então, a gente quer promover uma grande conversa sobre esse tema, né, Carol? Como você falou, você não conhecia, para mim também é um tema super novo, e a gente quer mudar esse jogo. Eu acho que esse é um bom momento, Letícia, para a gente passar aqui o vídeo da Amanda. Oi, gente, eu sou a Amanda, eu sou líder de um clube aqui no Rio de Janeiro, Girl Up Azul Soares, e eu vim contar um pouquinho sobre como foi a experiência de fazer um projeto de lei. A galera do clube estava percebendo muito que a violência doméstica estava aumentando durante esse período de isolamento, e a gente começou a pensar sobre quais estavam sendo as demandas das mulheres durante esse período de pandemia, né? E em paralelo a isso, estava rolando a campanha Absorvente Urgente, em que todos os clubes do Brasil estavam participando, e a gente tinha que arrecadar absorventes para entregar para ONGs e instituições que estavam doando cestas básicas. E a galera do clube começou a refletir muito sobre isso ser uma ação que era muito legal, muito massa, mas a gente não queria que fosse só aquele momento, sabe? A gente queria que fosse algo mais concreto, mais contínuo. Então veio a ideia da gente entrar em contato com políticos e desenvolver um projeto de lei acerca da inclusão de absorventes higiênicos dentro de cestas básicas. Então a gente terminou o projeto de lei, enviamos para o político, ele levou lá para a LERJ e o projeto foi aceito por unanimidade. Quero abraçar a Amanda, quero ter a Amanda no meu WhatsApp, quero ser muito amiga da Amanda. Ela é fofa demais, eu amei. Você acompanhou de perto isso? Olha, Carol, mais ou menos, viu? Uma das coisas que me impressiona muito conhecendo, trabalhando, tendo o prazer de trabalhar com essas adolescentes é o quanto, cara, elas são uns monstrinhos, elas saem fazendo.
Então, assim, esse processo aí que aconteceu no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo quando o PL já tinha sido protocolado. Protocolado quer dizer, o deputado foi lá e falou à Assembleia, isso aqui vai para jogo, nós vamos votar isso aqui, né? Se não fosse pela iniciativa dessas meninas. É grande assim. Eu fico aqui sem palavras. Vou falar o quê? Eu vou falar o quê? O que eu acho que eu preciso saber agora é quem tá assistindo a gente e quer se engajar nessa luta também. Como faz? O que pode fazer? Olha, eu recomendo muito assistir esse documentário, Absorvendo o Tabu. É curtinho, são 21 minutos, ele é de arrepiar, lindo, lindo, lindo. E acho que assim, se você ouve esse conceito pobreza menstrual e fala, o que é isso? Vai lá, você vai achar um monte de resposta, né? Tu vai dar uma grande abertura para este tema tão complexo. Bom, eu sempre convido aí, principalmente para as meninas, para chegar junto na nossa rede, né? Procurem o Girl Up Brasil nas redes, venham fazer parte dos clubes, a gente está aprendendo a fazer política pública juntos. É complicado, é difícil, mas é muito recompensador também você se ver como parte desses processos. E, Carol, acho que assim, vale falar sobre o assunto. Isso, é o que eu ia dizer. Falar sobre o assunto, né? É isso, né? A gente tem que ir muito aos poucos quebrando esse tabu. Olha, acho que aqui do meu lado, eu preciso dizer que eu vou começar a falar mais sobre esse assunto. Peço para que você que estiver assistindo aí, se for uma influenciadora digital, faça isso nas suas redes também. É isso, é saúde pública, é saúde e é de mulher, você entende? É uma coisa feminina da mulher. Então, a gente precisa ocupar esse espaço. E acho que se você não é, né, uma influenciadora digital, enfim, não se esqueça que você é uma influenciadora, seja lá de qual grupo você faça parte, entre as suas amigas, as suas primas, a sua família, enfim. O primeiro passo, assim, para desmistificar um tabu é falar sobre ele. Né? Quero muito um dia poder conversar com a Letícia aqui e a gente falar, isso não é mais um tabu, a gente fala sobre menstruação tranquilamente, assim como a gente fala sobre o almoço, porque é isso, faz parte da vida do mesmo jeito, né, Letícia? É isso aí, Carol. Mas olha, vai demorar, viu? Uhum. Vai demorar. Isso aí tem a ver com um machismo que é estrutural, né? É um assunto complicado, é um assunto... Como eu falei, né? Você tem passagens bíblicas. É o livro mais lido do mundo. Então, enfim, temos trabalho pela frente. Letícia, obrigada. Obrigada por me munir de tanta informação. Eu que nunca tinha conversado sobre o assunto, tô me sentindo assim, tipo, como, sabe? Por quê? Então, muito obrigada por me contar tudo isso. Quero saber se você quer falar mais alguma coisa que faltou, que você acha importante pontuar, não sei. Eu só tenho a agradecer, fico super feliz com o convite, né? E acho importante também, de novo, dizer, Carol, assim, para mim isso é muito novo, para todo mundo isso é muito novo. A gente não tem quase nada de dados sobre hábitos menstruais no Brasil. A gente não sabe quantos absorventes as mulheres brasileiras compram. A gente não sabe quantas mulheres não têm acesso, quantas mulheres têm acesso. A gente não sabe quantas mulheres e meninas têm com quem conversar sobre isso, né? Então, assim, acho que tem um apelo aí para institutos de pesquisa, para governos, né, para falarem, olha, isso é um tema que tem a ver com saúde da mulher, né? Então tem muita coisa a ser descoberta ainda. Eu também tô só começando, todo mundo tá só começando, né? Obrigada, Letícia, obrigada. Eu espero que você aí que assistiu essa entrevista tenha gostado, que tenham aprendido tanto quanto eu durante essa conversa e que se interessem pelo tema. Me conta o que você achou. Me conta se é algo que já tinha passado pela sua cabeça ou que te pegou de surpresa. Escreve aqui nos comentários, a gente vai amar saber. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Sala Online para assistir todos os conteúdos massa que tem por aqui, assim, quase todos os dias. Além disso, eu quero saber também que produto você tá usando para cuidar do seu cabelo. Me conta. Na loja da Sala Online tem tudo que você precisa para se sentir maravilhosa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, Letícia, obrigada. Beijos, obrigada. Sala Online.